usa caminhões-pipa para abastecer a população em 10 cidades. Para a Rádio Gaúcha, Bibiana Edil. Prefeitura de Porto Alegre vai prorrogar decreto de calamidade, mas avalia flexibilizações. Prefeitura de Porto Alegre vai reeditar o decreto que estabelece estado de calamidade pública na cidade em razão do combate ao coronavírus. O atual de duração de 30 dias perde a validade hoje e o prefeito Nelson Marquesan irá prorrogá-lo. Ainda não se sabe por quanto tempo as medidas serão estendidas, nem quais restrições e flexibilizações o novo texto terá, mas haverá alterações. As medidas estão sendo revistas e há chance de flexibilização desde que os dados das planilhas analisadas ratifiquem as alterações. Recentemente, o prefeito autorizou a retomada da construção civil e das indústrias. Prefeitura que avalia quais impactos haverá se cada uma das categorias for liberada. Para a Rádio Gaúcha, Josimar Farina. Cremers em ação pela saúde. Notícia na certa volta na Rede Gaúcha Sat às 2h. Para a Rádio Gaúcha, Natália Pitã. Notícia na hora certa. Oferecimento. Construtora Sotrim. Uma história sólida, concretizada em obras. Realizar é construir. Imagine você acordando de manhã, indo até a janela do seu apartamento, podendo ver o sol do amanhecer e ouvir o canto dos pássaros. Imaginou o Recanto Barão, que fica localizado na rua Barão do Cerro Largo, no coração do Alegrete, fica a 2 quadras da Praça Getúlio Vargas. Este belíssimo empreendimento é todo arborizado e o sonho a ser conquistado. E pode ser teu agora. Em 2020, a Construtora Sotrim vai te surpreender. Joalheria e Ótica Pampa informa a hora certa. 12h05. O mundo está diferente, com muitas incertezas sobre o presente e o futuro. Mas o momento está também nos dando a oportunidade de aprendermos mais sobre nós e sobre o planeta onde vivemos. E o que nos move são os desafios para oferecer sempre o melhor e continuarmos com a evolução que sempre buscamos. Joalheria e Ótica Pampa, há 50 anos oferecendo o melhor custo-benefício para você. Quem vê a Pampa enxerga muito mais que uma ótica. Vem pra Pampa. Qualidade que se vê. Calçadão e Andradas. Todos os estilos, uma só rádio. 97.5. Vem aí a informação com a credibilidade da Minuano FM. Jornalismo com ética e qualidade. Rota 97, segunda edição. A notícia em destaque, na informação que conta os fatos da cidade. Informação com responsabilidade. Você acompanha agora no Rota 97, segunda edição, com a equipe competente do Rádio Jornalismo da 97.5. Rota 97, segunda edição, de segunda a sexta ao meio-dia. A fonte da informação para quem tem sede de notícia. Boa tarde, estamos iniciando Rota na sua segunda edição deste 30 de abril, quinta-feira, dia do ferroviário. O tempo é bom em Alegrete, temperatura 24 graus em nossos estúdios na Andradas 86, centro de Alegrete. A frase de hoje é de Martin Luther King. Mesmo as noites totalmente sem estrelas, podem anunciar a aurora de uma grande realização. Destaques dessa edição. Dentro do prazo estipulado pelo prefeito, Daltro Filho está recebendo asfalto. Estiagem continua preocupando a Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária. Negociação coletiva, trabalhadores devem ser consultados. Destaques dos jornais, 0 hora. Bolsonaro diz que sonha com ramagem na Polícia Federal e que recorrerá contra a suspensão de nomeação. Pesquisa estima que 15 mil gaúchos já foram infectados. Correio do Povo. Estado divulga novo modelo para enfrentar a pandemia da Covid-19. Crise, Bolsonaro culpa prefeitos e governadores. Jornal do Comércio. Brasil deve ter forte alta de recuperações judiciais. Leite anuncia nesta quinta-feira novas regras de distanciamento controlado. Estas informações todas nos jornais. Estamos para a agenda remates de qualidade.
Também temos as manchetes do site minuanofm.com.br desta quinta-feira. Termina hoje o prazo para comprovação da vacina contra a febre aftosa. Atendimentos da ESF itinerante se retornam a partir de segunda-feira. Previsão do tempo para Alegrete. Centro Cultural de Alegrete recebeu mobiliário novo. Asfaltamento Adaltro Filho em andamento. Preocupação com frigoríficos é tema de reunião de deputados estaduais. Doação de sangue e arrecadação de alimentos auxiliam a comunidade em Alegrete. Covid-19, Prefeitura proíbe mototáxi em Alegrete. Estamos para a agenda remates de qualidade. Dia 7 de maio, no Parque, o remate mais aguardado por criadores de Braford de todo o estado. Venda anual de produção da Estância Silêncio. 600 bovinos Braford deste consagrado criatório. Às 17 horas pontualmente, com transmissão pelo Lance Rural. Agenda, remates de qualidade. 12 horas 9 minutos, 12 e 9. Tempo é bom em Alegrete, hoje dia do ferroviário. Parabéns mais uma vez a todos os ferroviários, ativa, na inativa, aqui de Alegrete. A nossa homenagem muito especial aos ferroviários pelo dia de hoje. Secretário de Agricultura e Pecuária de Alegrete, Daniel Gendre, fala sobre a situação de estiagem no município. Problema que hoje nos preocupa muito, a questão da estiagem, pouca precipitação, os últimos movimentos de tempo que nós tivemos aí de chuva, pegou algumas regiões com uma precipitação um pouco maior, mas ainda insuficiente para retomar aí as condições normais, né? E até porque é um problema que reflete hoje outros estados aí não estão sofrendo o problema da estiagem. Com isso, a demora de chegar medidas, né, para auxiliar os nossos produtores. Isso nos preocupa muito, porque nós estamos saindo de um período de verão, estamos no outono, daqui uns dias aí estamos no inverno, não conseguimos preparar as nossas pastagens para o inverno, já estamos sem pastagem. O problema do verão, a nossa safra, tirando a questão do arroz, que não foi muito afetada pela estiagem, mas as demais culturas e criações foram muito afetadas, né? E isso nos preocupa, a questão da economia do município, já que a nossa região aí, o que movimenta é a questão da agricultura e da pecuária, né? O PIB dos municípios. Enquanto secretaria, estamos trabalhando e cobrando medidas, né, para auxiliar os nossos produtores. Estamos realizando alguns serviços de limpeza, de açude, mas isto tudo vai depender de retomada das chuvas, né, da regularidade das chuvas, porque tu vai e limpa um açude, se não tiver uma precipitação, não tem como, não vai recuperar a água desse açude, né? Então nós esperamos que venha aí nos próximos dias, mas é bastante complicado. O relato dos produtores estão bastante preocupados com essa questão de como será o inverno. Já nós tivemos dificuldades de armazenamento de comida, né, silagem, grãos para alimentar o rebanho nesse período do inverno. Muito poucos produtores conseguiram realizar isso, e isso nos deixa bastante preocupados, né? Temos aí algumas possibilidades de notícias boas, né, que são para a agricultura familiar quanto à aquisição, né, que vai ser ampliado aí os recursos tanto para PAA quanto para PENAI. Para o PENAI é direcionado à alimentação escolar, né, e o PAA é para as compras públicas, e o governo acena aí que vai nos próximos dias chegar aos municípios aí recurso e aumentar aí o leque de aquisição. O abastecimento de água é a Defesa Civil, né? Está com o apoio aí dos quartéis, que estão auxiliando nessa manutenção aí do abastecimento. Nós fizemos algumas situações, encaminhamentos, né? Organizar e fazer alguma vistoria no local. Nós já temos relatos de poços artesianos já com uma recuperação muito lenta, né? Ou seja, que eles está baixando o poço, né? E isso já está preocupando o produtor. Tem algumas propriedades que estão dependendo só do poço artesiano para a dessedentação animal. Isso é bastante preocupante. Temos produtores aí com relatos de que já abriram a porteira, né, dos potreiros invernadas para que o gado
vá tomar água no potreiro que ainda resta, né? Isso nos preocupa muito, né? Tivemos aí os episódios dessas queimadas, que também é uma preocupação para o produtor, principalmente esse produtor que tem a sua propriedade às margens das rodovias, aí, das estradas. Isso é bastante preocupante, né? Esse é o secretário de Agricultura e Pecuária do município, Daniel Gindri. 12h13. E hoje pela manhã, durante o pequeno expediente da sessão ordinária da Câmara de Vereadores, presidida pelo presidente Moisés Fontoura, o vereador Cléo Severo Trindade informava de que o Exército não vai estar mais fazendo aquela manutenção, enviando caminhão-pipa para o interior do município. Uma nota aí pelo WhatsApp, e que foi informado, foi divulgado hoje pelo vereador Cléo Severo Trindade, ele que é o líder do governo no Legislativo, e o prefeito Márcio Fonseca do Amaral vai pedir que seja oficializado essa medida, essa nova posição aí do Exército aqui de Alegrete em relação a essa situação aí de abastecimento de água no interior do município, principalmente em assentamentos. 12h14, 12h14, estamos para a agenda remates de qualidade. Vamos agora com Minuto do Esporte, Giovanni Freitas. E o esporte aqui na Minuano tem oferecimento. A loja tá barato pra caramba, vendendo barato o ano inteiro. A loja do Ramude e Caal Centro Comercial, são mais de 20 mil itens à sua disposição. Sem dúvida, o maior centro de compras da fronteira é Caal. Clube Atlético Municipal cancela a programação alusiva ao Dia do Trabalhador, e o presidente do CAN, Clube Atlético Municipal, o Sérgio Gomes, juntamente com a sua diretoria, decidiram cancelar a tradicional programação que seria realizada no dia 1º de maio, em sua sede lá no Balneário Caverá. A direção do CAN agradece a compreensão de todos os sócios da entidade. Treinamentos para escolinhas de futebol aqui no Alegrete continuam suspensos. Conforme direção aqui das escolinhas de futebol de Alegrete, e também conforme o decreto municipal que proíbe as aglomerações, que libera algumas atividades aqui no Alegrete, inclusive as academias e quadras esportivas estão liberadas, né? Mas com recomendações. Os treinamentos para as várias escolinhas de futsal e de futebol de campo continuam suspensos aqui na cidade, sem previsão de liberação. Direção do Real Futsal participa de videoconferência com a direção da Liga de Futsal 2. Os diretores Gilson Quadrado e Dema Correia estiveram em reunião através de uma videoconferência com a direção da Liga 2 de Futsal, com sede em Cachoeirinha, na Grande Porto Alegre. Foram tratados vários assuntos, aonde foram colocados os problemas enfrentados pelas direções dos clubes que disputam a Liga 2 e 3 de Futsal. O diretor Gilson Quadrado salientou que a Liga 2 deve começar o campeonato em agosto ou setembro. Pela seriedade do trabalho realizado pela direção, surgiu um grande investidor interessado em ajudar o time alegretense na disputa do campeonato deste ano. Direção do Grêmio Internacional fazem acordo com os jogadores. Depois da informação dada que a direção do Grêmio Futebol Porto Alegrense teria feito um acordo onde foi concretizado com os jogadores, no dia de ontem foi a vez do Internacional anunciar que os jogadores concordaram com a suspensão do pagamento dos direitos de imagem por 3 meses, maio, junho e julho. Os atletas irão receber somente os salários. O presidente da República ligou para o técnico Renato Portaluppi para saber sobre o retorno do futebol no Brasil. E o presidente Jair Bolsonaro queria saber a opinião do técnico Renato Portaluppi sobre a volta do futebol no país durante a pandemia. Renato Portaluppi disse que as competições devem até voltar, mas com muito cuidado. Por exemplo, não adianta o Grêmio fazer os testes rápidos nos jogadores se o adversário não tiver condições de fazer os mesmos. Isso vale para todo o país. Com o apoio do governo federal, o CBF deve iniciar a retomada do futebol em maio. Em reunião com as federações estaduais, a direção da CBF, contando com o apoio do governo e do Ministério da Saúde, sugeriu que os campeonatos estaduais reiniciem a partir do dia 17 de maio. A dupla Grenal está otimista a voltar nos treinamentos a partir do dia 24 de maio para a disputa também do Campeonato Gaúcho.
Para encerrar as informações esportivas, é lamentável, hein? Jovem atleta morre eletrocutado no interior de São Paulo. O ala esquerda, Caio Felipe, de 21 anos, jogava no Independente de Limeira, no interior paulista. O jovem empinava uma pipa que teria enredado nos fios elétricos, causando a morte do atleta Caio Felipe. Em 2019, ele jogou 22 partidas e marcou 6 gols, uma excelente média para um lateral. Em Limeira, existe também a Inter de Limeira, que disputa a Série A2 do Campeonato Paulista. Em 2019, foi vice-campeão, subindo para a primeira divisão em 2020. O esporte aqui na Minuano tem oferecimento. A loja Tá Barato pra caramba. Vendendo barato o ano inteiro. A loja do Ramude e Caal Centro Comercial. Maior centro de compras da fronteira é a Caal. O esporte aqui na Minuano com o repórter Giovanni Freitas. Doze horas 18 minutos, 12:18, as pessoas relatando a situação aqui em relação ao auxílio emergencial. Uma fila enorme, mais uma vez aqui junto à Caixa Econômica Federal, né? Dobrando aqui na Balança Cerro Largo. Uma enormidade de pessoas. Agora o governo tinha que achar uma forma, né? Além que já é complicada a questão do aplicativo, muitas pessoas não estavam conseguiam o código, não conseguiam receber, né? Ficava o código valendo por 2 horas, chegavam na lotéricas aí, pessoas relatando que a lotérica informava que não tinha dinheiro suficiente, não poderia pagar, só depende de determinado horário, após as 11 horas. Foram vários relatos aqui, né? E as pessoas buscando a informação, querendo receber esse auxílio emergencial, bastante complicado. Tem que haver uma forma de agilizar essa situação, né? Por mais que já houve também o cancelamento da segunda parcela do pagamento do auxílio emergencial para quem recebeu a primeira. O governo ainda não definiu quando será pago a segunda parcela. Enfim, uma série de transtornos, e as pessoas, como disse o ouvinte aqui, olha, né, uma humilhação ali numa fila enorme, tendo que aguardar, pegar uma senha, voltar para a fila novamente. Bastante complicado, né? Essa falta de agilização por parte do governo federal nesse sentido aí do auxílio emergencial. Devia ser planejado isso de uma forma que as pessoas não tivessem que passar aí por esse tipo de transtorno aí, de ficar numa fila enorme ali junto à Caixa Econômica Federal. Vamos agora com o Expresso de Notícias aqui no Rota 97 em sua segunda edição. Expresso de Notícias com José Augusto Vargas. Olá, boa tarde, Expresso de Notícias desse 30 de abril, com mais 2 mortes com diagnóstico de coronavírus confirmadas no final da tarde de ontem. O total no Rio Grande do Sul subiu para 51 mortes, conforme o boletim da Secretaria de Saúde. Os casos são uma mulher de 89 anos de Lajeado e outra de 54 anos, moradora em Venâncio Aires. O governo do estado anunciou o início do pagamento do salário de abril dos servidores nesta quinta. O calendário do mês de abril será dividido por grupos e parcelas. No dia de hoje, serão quitados os salários de servidores que recebem até 1.100 líquidos. No dia 11 de maio, será pago para quem recebe até R$1.500. A Prefeitura de Porto Alegre anunciou na manhã de ontem a construção de um novo hospital com 62 leitos na cidade. A previsão é de que esteja pronto em 35 dias. A unidade será 100% SUS e contará com 14 quartos individuais e 10 quartos coletivos, além de sanitários, área de apoio, posto de enfermagem, sala de serviços, rouparia, farmácias, entre outras. Desde 28 de abril deste ano, o Corpo de Bombeiros do Estado retomou as atividades de segurança contra incêndio que estavam suspensas temporariamente por causa da pandemia de Covid-19, com exceção ao município de Porto Alegre, que deverá retomar todas as atividades a partir do dia 4 de maio. O líder do governo, o deputado Frederico Antunes, participou ao lado dos secretários da Agricultura, Covatti, da Saúde, Arita Bergman, e presidente da Assembleia Legislativa, Hernani Polo, de videoconferência com representantes de frigoríficos, entidades representativas do setor e deputados estaduais, onde, quando foi debatida formas de estancar a propagação do Covid-19 no setor. Estaremos de volta na segunda-feira, na segunda edição do Rota, com mais um Expresso de Notícias.
12 horas e 22 minutos, 12h22, temperatura 24 graus, tempo bom em Alegrete. Estamos para a agenda remates de qualidade. Vamos ao intervalo e já voltamos, não saia daí. Fica aqui, fica minuano. Fica aqui, fica minuano. A mão da mãe que move o berço é a mão que move o mundo, com a força do amor de quem é. Vida, esperança e fé. O comércio de Alegrete se espelha na força das mães, nesse momento de luta pela preservação da vida, mantendo as regras de prevenção. Para este 10 de maio, Dia das Mães, valorize o nosso comércio. Compre em nossas lojas. Apoio. Presentes de coração. Rede Vivo Supermercados, Joalheria e Ótica Pampa, Aero Agrícola do Alegrete. Para este 10 de maio, Dia das Mães, valorize o nosso comércio. Compre em nossas lojas. O ISTEMA, Sindicato dos Trabalhadores em Educação do município de Alegrete, no Dia dos Trabalhadores, através de sua diretoria, entende que nossa coragem é imprescindível na luta pelos nossos direitos e conquistas. O ISTEMA mantém o compromisso de defesa da classe dos trabalhadores e dos funcionários de escolas. Para nós, da diretoria do ISTEMA, o Dia dos Trabalhadores é mais um dia de luta e esperança, mas também de lembrarmos nossas conquistas. Que no Dia dos Trabalhadores, colegas, professores e funcionários recebam nosso fraterno abraço. No dia 1º de maio, viva a classe trabalhadora. A Esco GD informa que está atendendo a todos os clientes normalmente em horário comercial, tomando as devidas medidas e cuidados para que a saúde de todos seja preservada. Também estamos realizando atendimento via plataformas digitais para quem escolher ter uma experiência diferenciada com nossa equipe. Contamos com a colaboração e conscientização de todos para juntos combatermos esta pandemia. Esco GD, tecnologia em energia. Avenida Tiaraju, 1406, edifício Pampatec. A Rede Conesul está com super condições em internet, TV por assinatura, telefone digital e combos. Internet fibra ótica ideal para qualquer uso, desde você que é estudante até planos para famílias com a casa cheia. TV para toda a família com condições especiais para clientes e novos clientes. Telefonia fixa com as melhores taxas sem precisar mudar de número. Ou então, assine um de nossos combos. Visite uma de nossas lojas e confira. Ou ligue no 34270700. Conesul Telecom 97,5. Doze horas 25 minutos, 12h25. Rota 97, segunda edição para a Agenda Remates. Quinta-feira, dia 7, no Parque, o remate mais aguardado por criadores de Braford de todo o estado. Venda anual de produção da Estância Silêncio. 600 bovinos Braford deste consagrado criatório. Às 17 horas pontualmente, com transmissão pelo Lance Rural. Agenda, remates de qualidade. Vamos agora com o boletim do governo do estado com orientações para a prevenção ao coronavírus. Diálogo RS. Tudo sobre o combate ao coronavírus. Muito bom dia, Rio Grande do Sul. Esta semana tivemos acesso aos resultados de mais uma rodada da pesquisa sobre a Covid-19, coordenada pela Universidade de Pelotas. Governador Eduardo Leite, bom dia. Muito bom dia, Nara. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Estamos aqui para prestar informações à nossa população. Foram 4.500 pessoas entrevistadas em 9 cidades, né? Como é que foi feita essa coleta de dados? A gente até já falou aqui, né, governador, mas é sempre importante esclarecer, né? Para quem está conhecendo isso agora, é importante a gente lembrar, são pesquisas que estão sendo feitas para que nós possamos analisar a prevalência, ou seja, em quanto da população que o coronavírus já teve contato, né? Quantas pessoas tiveram contato com o coronavírus. São 9 cidades que representam todas as regiões do Rio Grande do Sul. O estudo, a pesquisa, ela é feita de forma amostral, segundo todos os critérios
científicos, por idade, por gênero, por escolaridade da população, buscando esta amostra e fazendo a pesquisa independentemente das pessoas terem sintomas ou não. Essa é a grande diferença, ou seja, ao invés de esperar que voluntariamente as pessoas busquem fazer os exames, o que significaria receber as pessoas que têm notadamente algum sintoma, que são as que iriam buscar os exames, né? Então a gente vai atrás e bate na porta da casa das pessoas, independentemente de terem sintomas ou não, e aplica o teste. E aí, aplicando esse teste, a gente tem o resultado da prevalência, destacando que esse é um estudo inédito no mundo, e essa foi a segunda fase da pesquisa coordenada pela Universidade Federal de Pelotas e outras 12 universidades que estão também participando, que já é modelo para o Brasil. O Brasil começa a fazer nas próximas semanas o mesmo tipo de pesquisa em mais de 130 municípios, e que também teve o apoio da iniciativa privada financiando este programa. Os custos deste programa foram financiados por uma parceria com setores privados, empresas e institutos que estão ajudando nos custos dessa pesquisa. Por que essa pesquisa é tão importante, governador? Ela é importante porque a gente tem, por exemplo, os dados dos exames que são feitos nas pessoas que têm sintomas. Mas esse dado, ele gera uma subnotificação, ou seja, nem todos são notificados. Muitas pessoas tiveram contato com o vírus, podem ter contraído o vírus e, sem ter sintomas ou tendo sintomas muito leves, acabaram não fazendo o exame. Então a gente não sabe exatamente quantas pessoas tiveram efetivamente o contágio do Covid-19. E com essa pesquisa a gente consegue fazer uma estimativa desse real alcance do vírus. E junto com essa estimativa, a gente consegue então projetar a velocidade, que é como a gente está fazendo de tempos em tempos, a cada 2 semanas nesse momento, a gente consegue ver a velocidade da disseminação do vírus. E assim traçar projeções, onde que o vírus está andando mais rapidamente e por aí definir, com base sempre nos dados, nas evidências científicas, as nossas ações. Por exemplo, os resultados dessa pesquisa dão conta de que nós temos uma prevalência de 0,13% na população. O que significa isso? Que nós teríamos cerca de 15 mil pessoas infectadas, quando na verdade nos exames nós temos apenas cerca de 1.300 pessoas notificadas pelos exames feitos. Então a gente consegue ver que tem 12 vezes, talvez, né, a gente tem uma expectativa, uma estimativa de 12 vezes mais pessoas contaminadas pelo coronavírus do que efetivamente os exames feitos acusam. O reitor da Universidade de Pelotas, né, apresentou esses dados, e uma coisa que chama muito a atenção da gente, né, acompanhando, é que a vida não será mais a mesma, e acho que isso é a nossa mensagem final, né, governador? É importante lembrar. Não relaxar. Exatamente. Porque vai demorar. As pessoas precisam cuidar muito, né? Ainda vamos conviver por longo período, até que se tenha uma vacina para criar imunidade nas pessoas. Nós vamos ter que tomar muito cuidado nos contatos que se estabelecem, e por isso nós não vamos tão cedo voltar à vida como ela era antes. Temos que redobrar os cuidados a todos, muita higienização, cuidado com os idosos, porque nós vamos ter a convivência com a circulação desse vírus sem as pessoas ter sistema imunológico para elas, e o que a pesquisa mostrou é isso. Poucas pessoas tiveram contato, então poucas pessoas que têm sistema imunológico. Os outros 11 milhões e tantos mil gaúchos não têm sistema imunológico, estão desprotegidos e precisam se cuidar muito. Este é o recado, e continuem junto conosco, lutando contra o coronavírus, fazendo cada um a sua parte. Obrigada, governador. Muito obrigado e até amanhã. Diálogo RS. Tudo. 12h31. Rota 97 em sua segunda edição para a Agenda Remates de qualidade. Vamos trazer a participação do prefeito Márcio Fonseca do Amaral hoje pela manhã. Em entrevista ao Rota 97, ele falou sobre a obra de asfaltamento da Daltro Filho, sobre a questão de mototáxi e também transporte coletivo. Elismar, diante de tantas coisas negativas, né, que a gente vem assistindo aí ao longo dos últimos dias, a gente só vê aumentar os casos da infecção do coronavírus aqui no Brasil, a crise política, a crise econômica, enfim, são muitas coisas realmente que preocupam a todos nós. Mas a vida segue, e a gente sabe que isso tudo é uma fase, que se Deus quiser, em breve nós estaremos tentando retomar a nossa normalidade, e enquanto isso a gente vai fazendo o que pode, né? E com relação à obra da Daltro Filho, era uma obra que nós havíamos feito toda uma
um projeto no sentido de atender uma demanda antiga, muito antiga da população do Alegrete, de uma das principais vias de acesso, principalmente aquela turma que mora ali nos bairros Restinga, Boa Vista, o pessoal que trabalha na produção primária, que acessa aquela região do Salso, Jacaraí, enfim, Guaçuboi, Mariano Pinto, todas aquelas localidades são localidades de extrema importância em termos de economia e socialmente falando, no nosso Alegrete. Todos eles sempre utilizaram a Daltrofilho. E a Daltrofilho, com o passar dos anos, foi perdendo a qualidade no calçamento. Antigamente era utilizado inclusive com veículos de carga para tanto o frigorífico quanto o descarregamento de grãos. Hoje já não mais permitido, mas nós, quando tivemos a oportunidade, através de recursos aí que nós recebemos, principalmente com a economia do município, e que nós tivemos condições de reservar o recurso da cessão onerosa, que é para investimento, nós então entendemos que mesmo diante de todas as dificuldades aí, nós não poderíamos deixar passar a oportunidade de atender uma necessidade tão grande que era a melhoria daquele trecho. Então assim nós começamos, e semana passada foi feita a parte de drenagem lá próximo à ponte do Regalado, e ontem começou já o asfaltamento, e que a gente acredita que em poucos dias deverá estar concluído, e a gente pede a colaboração da população de que entre a finalização do asfaltamento e a pintura de faixas, enfim, que o pessoal controle o pé, né? Não utilize aquela via ali para descer em alta velocidade, para evitar acidentes, porque geralmente começa assim, o pessoal reclama da via. No momento que a via é corrigida, a briga começa com a briga no sentido da instalação de redutores de velocidades, mas é a questão da educação do povo. A gente pede a colaboração de todos, porque nós estamos fazendo um esforço grande para atender uma demanda antiga da nossa população. Prefeito, temos mais uma determinação no dia de ontem em relação à mototáxi? Não, na verdade não tem nada de determinação nova. A questão do mototáxi, ele está previsto a suspensão desde o primeiro decreto. Então, o que houve ontem foi uma tentativa, e que é válida, né? Todos entendem a dificuldade pelas quais algumas atividades passam, porque não foram permitidas ainda a retomada dessas atividades. E então a gente sabe que não é fácil, não está sendo fácil para ninguém, né? Porque o setor do comércio, por exemplo, que reabriu as suas portas, não está comemorando o recorde de vendas. Todo mundo está retraído. E o mototáxi, ele não deixa de ser importante dentro de uma cadeia da economia, porque além de facilitar o deslocamento, o transporte de pessoas ao longo da nossa cidade, ele é uma maneira de sustentar diversas famílias. Só que nesse momento, Lismar, nós temos que ter muita cautela, porque o fato de nós estarmos, hoje ainda inclusive o governador do estado deverá estar lançando um novo decreto, separando o estado por regiões, onde a nossa região centro-oeste, ela está classificada como uma das melhores em termos de pressão sobre o sistema de saúde. Então nós teremos talvez condições de ir flexibilizando algumas outras atividades, mas ainda não há como a gente dizer que estamos tranquilos, porque perdão, aqui em Quaraí nós estamos com 13 casos confirmados. Então basta um deslize, uma facilitação nossa, e nós estaremos no mesmo patamar, daqui a pouco tendo que fechar todo o comércio de novo. Então quando a gente fala um mototáxi, por exemplo, e ontem eu via algumas pessoas se queixando, mas eu dependo do teleentrega. O teleentrega não está proibido, o teleentrega continua trabalhando, e talvez mais do que nunca, porque muitas pessoas pelo fechamento do comércio começaram a adquirir os seus produtos através da compra online, né, delivery, e a teleentrega então começou a trabalhar muito. O problema são os mototáxis, porque quem é que garante que aquela pessoa que pegou um mototáxi não está com o vírus, e que esse capacete servirá de via de contaminação para o próximo passageiro, ou o próprio
condutor, o mototaxista, que porventura tenha contato com alguém que está contaminado no momento que fez o transporte e ele passa a ser o vetor desse vírus. Então, tem coisas que as pessoas têm que pensar um pouquinho mais, além no seu umbigo, porque nós não vamos ceder à pressão de A ou B e botar fora todo um trabalho que nós estamos fazendo, que graças a Deus, aqui na região estamos com só 2 casos suspeitos, que se Deus quiser não vão confirmar. Os 3 casos confirmados que nós temos já estão curados, não tem problema nenhum mais, e nós não precisa ir longe, basta a gente olhar na volta aqui o que está acontecendo. Inclusive, Lismar, eu aproveito a oportunidade de chamar a atenção do setor de comércio. Eu tenho informações que estão saindo excursões para irem a Caxias buscar produtos, mas por favor, pessoal, vamos botar o dedo na consciência. Esse caso que iniciou em Quaraí foi de uma pessoa que foi a Caxias e voltou, e dali bastou para disseminar a doença na cidade. Então, hoje a coisa mais simples que tem é comprar via online, compra através de grupos de WhatsApp. Não é a mesma coisa, tu não olha o produto em loco, mas é um momento de que todos precisam fazer a sua parte para que nós continuemos com o nosso sistema de saúde aqui não sobrecarregado, tá? Então nós estamos aí fazendo todo um esforço, estamos conseguindo repor algumas peças da área médica que nós perdemos, infelizmente, nos últimos dias por finalização dos contratos do programa Mais Médico. Estão chegando, ontem chegou mais um médico, e ao longo dessa semana deverão chegar mais, mas é preciso que todos tenham consciência do seu papel dentro da sociedade para que a gente não perca esse trabalho que vem sendo feito de forma maravilhosa. E eu queria também aproveitar e agradecer aquelas pessoas que estão compreendendo e nos ajudando na campanha para o uso de máscaras. Não é o prefeito de Alegrete, não é a classe médica de Alegrete que está dizendo que o uso de máscara de forma disseminada ajuda a diminuir o risco de contágio. Isso é o mundo, é a área técnica do mundo que está dizendo. Então, muito obrigado, parabéns a vocês que entenderam, porque infelizmente tem pessoas que não compreendem de que nós precisamos olhar além da questão pessoal para que nós possamos fazer o nosso trabalho aqui em prol de toda a sociedade. Prefeito, quando é que vai ficar definida a situação da normalidade do transporte coletivo em Alegrete? Muitas pessoas ligando, querendo saber, enfim, sobre o transporte coletivo, a normalidade aqui em Alegrete. Ainda nós não temos essa posição, Luiz Mário, porque nós estamos aí, como eu te disse aquele dia que nós conversamos sobre o transporte coletivo, embora haja determinados horários que logicamente aumentam um pouco a lotação, nós precisamos ir monitorando o fluxo de passageiros ao longo do dia para que justifique o aumento dos carros, hoje, daqui a pouco mais, eu tenho uma reunião com a Secretaria de Segurança aqui, onde nós estaremos novamente analisando como é que andou esta semana para que nós possamos sentar com as empresas de ônibus. Essa semana, como eu tinha te dito, dependendo da necessidade dessa semana nós iríamos aumentar. Não me chegou ainda esta queixa por parte da ouvidoria, que geralmente chega, a própria Secretaria de Segurança, que chega ali as informações, não chegou ainda para mim essa semana. Mas hoje eu tenho uma reunião com a Secretaria de Segurança, onde nós estaremos avaliando esta necessidade e, como eu tinha te dito, dentro da necessidade nós iremos sentar com as empresas para trabalharmos nesse sentido de aumento de carros para diminuir aí a pressão sobre o transporte coletivo também. O problema todo são as linhas, né? São as linhas que saem dos bairros, que vêm do bairro para o centro. Aqui no centro já começa as pessoas já a descerem nas paradas de ônibus, nas primeiras paradas, depois aqui no centro. Agora o problema é quando sai dos bairros com poucos ônibus, poucos coletivos, né? E as pessoas vêm literalmente amontoadas, né? No transporte coletivo da Alegrete, principalmente no horário de pico, nesse horário onde está tendo as linhas. Estamos para a agenda remates de qualidade. Vamos agora com Indicadores Marcelo Vaz, no oferecimento de Caal Centro Comercial, tudo o que você precisa num único lugar. Agência Rádio Web e os Indicadores Agropecuários com Marcelo Vaz. Soja. Contratos futuros de soja encerrando em alta nesta quarta-feira nos Estados Unidos. Na Bolsa de Chicago, vencimento maio com contratos negociados a $8,31 por bushel, com elevação de 5 cents.
No Brasil, mercado físico, Mato Grosso do Sul, Dourados, R$88. No Paraná, em Londrina, R$88. Santa Catarina, Pinhalzinho, R$89 a saca de 60 quilos. Em Mato Grosso, Rondonópolis, R$96,50. Oeste Baiano, R$82,30. Em Goiás, Chapadão do Céu, R$82,20. No Rio Grande do Sul, Tupaciretã, R$92,50 a saca de 60 quilos. Milho. Mercado físico, saca de 60 quilos, Santa Catarina, Campos Novos, 42, no Paraná, em Toledo, 37, Mato Grosso, Primavera do Leste, 39,80, Mato Grosso do Sul, Campo Grande, 38, em Goiás, Acreúna, 35, Rio Grande do Sul, Chapada, R$42 a saca de 60 quilos. Boi gordo. Em São Paulo, na B3, contratos com vencimento em maio negociados a R$193,80 a arroba. Mercado físico em Santa Fé de Goiás, R$171,50. Minas Gerais, Belo Horizonte, R$181. Araçatuba, São Paulo, R$192 a arroba. No Rio Grande do Sul, em Santana do Livramento, média semanal de R$6,50 o quilo. Café. Nova York, futuros de café arábica com entrega em maio, $103,65 a saca de 60 quilos. Brasil, na B3, futuros de café arábica com entrega em maio, $111 a saca de 60 quilos. Mercado físico, café arábica tipo 6, bebida dura, Oeste Baiano, R$555. Em Franca, São Paulo, R$580 a saca de 60 quilos. Algodão. Mercado futuro em Nova York, contratos com vencimento em maio negociados em 58,02 centos de dólar por libra-peso. Algodão em pluma no Mato Grosso, em Campo Verde, R$84,91 a arroba. Trigo. Trigo em grão PH 78, mercado físico, saca de 60 quilos, em Júlio de Castilhos, R$49. No Paraná, em Marechal Cândido Rondon, R$60 a saca de 60 quilos. Arroz. Produto em casca, saca de 50 quilos, em Santa Catarina, Rio do Sul, R$50. No Rio Grande do Sul, em Pelotas, produto posto, R$61 a saca de 50 quilos. Agência Rádio Web e os indicadores agropecuários com Marcelo Vaz. Focada no agronegócio, a CAAL está preparada para receber e beneficiar a sua safra, com suporte para a produção, desde o plantio até a colheita. A CAAL oferece uma moderna e eficiente planta industrial, insumos e assistência técnica de qualidade. Um centro comercial com mais de 20 mil itens. CAAL, sempre ao lado do agricultor ou do pecuarista. Conte conosco e faça ótimos negócios. Fica aqui, fica Minuano. 12h44, 12h44. Vamos agora com a previsão do tempo. Kátia Valente da Somar Meteorologia, no oferecimento de União Gás, que agora é Liquigás. Faltou gás, é só ligar 3422-8383. União Gás. Previsão do tempo, Kátia Valente. Olá, ouvintes da Rádio Minuano. Nesta quinta-feira temos uma nova massa de ar seco que já influencia o tempo aqui na nossa região, por isso vamos ter uma quinta-feira com a presença do sol e apenas variação de nebulosidade. A temperatura diminui um pouquinho com a entrada dos ventos do quadrante sul, que trouxeram um ar um pouquinho mais ameno. As temperaturas da manhã são mais baixas, mas à tarde as máximas já chegam aos 26, 28 graus por aqui, favorecendo então uma grande amplitude térmica. Na sexta-feira, mais um dia de sol e poucas nuvens, mínimas pela manhã entre 12 e 14 graus e máximas à tarde entre 26 e 27 graus. No final de semana continua essa mesma condição, sol e amplitude térmica, mas para a semana que vem tudo indica que outra frente fria chega e desta vez pode trazer volumes mais expressivos por aqui. Da Somar Meteorologia, Kátia Valente. A União Gás agora é distribuidora Liquigás, sinônimo de rapidez e eficiência. Sempre um entregador próximo à sua casa com máquina para os principais cartões. União Gás tem convênio com associados da Caixa, OAB e Associação dos Arrozeiros de Alegrete. União Gás e Liquigás, uma parceria em prol da sua economia. Ligue 3422-8383 ou WhatsApp 999581838. Na Maximino Marinho 1045 e Avenida Tiaraju 2169. 97,5. A Esco GD informa que está atendendo a todos os clientes normalmente em horário comercial, tomando as devidas medidas e cuidados para que a saúde de todos seja preservada. Também estamos realizando atendimento via plataformas digitais para quem escolher ter uma experiência diferenciada com nossa equipe. Contamos com a colaboração e conscientização de todos para juntos combatermos esta pandemia. Esco GD, tecnologia em energia. Avenida Tiaraju 1406, edifício Pampatec.
Quando a mãe que move o berço é a mão que move o mundo, com a força do amor de quem é vida, esperança e fé. O comércio de Alegrete se espelha na força das mães, neste momento de luta pela preservação da vida, mantendo as regras de prevenção. Para este 10 de maio, Dia das Mães, valorize o nosso comércio. Compre em nossas lojas. Apoio Agenda Remates, CRVA, Totem Vestibulares e Laboratório Luiz Fernandes. Para este 10 de maio, Dia das Mães, valorize o nosso comércio. Compre em nossas lojas. Eles crescem rápido, por isso é preciso aproveitar cada momento do desenvolvimento das crianças. E para que elas sejam alfabetizadas no tempo certo, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Tempo de Aprender, que vai investir em ações de apoio à alfabetização, com base em evidências científicas. Secretários de Educação, saibam como aderir ao programa Tempo de Aprender em mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Amor e carinho transformam qualquer refeição em um momento inesquecível. Para deixar as suas cada vez mais gostosas, conte com a Pileco Nobre. São diversas opções de arroz, todos preparados com grãos selecionados e tecnologia sustentável, garantindo um produto nobre. Ofereça o melhor para quem você ama. Arroz Pileco Nobre. Cozinhar é nobre. Adquira seu cartão de desconto Cari Saúde, familiar ou econômico, e fique mais seguro. Cari Saúde Familiar. Exames em laboratório, diagnóstico, consultas, atendimento de urgência, odontólogos, nutricionistas e vantagens nas lojas conveniadas. Internações com descontos de 30% a 50% nas despesas hospitalares. Cari Saúde Econômico. Descontos de 20% a 50% em serviços hospitalares e parceiras do cartão. Cari Saúde. Sem carência para qualquer atendimento. Fone 3422-2888. Nesta quinta, dia 7, no Parque. Não podemos se entregar pros homens de jeito nenhum, amigo e companheiro. O remate mais aguardado por criadores de Braford de todo o estado. Venda anual da produção da Estância Silêncio. 600 bovinos Braford, deste consagrado criatório. Às 17 horas, pontualmente com a transmissão do lance rural. Passarão em pista 400 novilhas e vacas novas com prenhez confirmada. 50 vacas com cria e 100 vacas de invernar. Quem desejar assistir ao leilão no recinto, solicite sua credencial em nosso escritório, pois o número será restrito a 30% da capacidade. Maiores informações pelos fones 3422-4664 ou 3422-4457. Agenda Remates de qualidade. Não podemos se entregar para os homens, mas de jeito nenhum. 12h50, agenda remates de qualidade. Ficamos com Rota em sua segunda edição por aqui. Vem aí correspondente Piranga via Rede Gaúcha Sat, logo após o Parceria. Boa tarde. Bolsonaro é recebido por apoiadores e com panelaços durante participação em cerimônia de posse no Comando Militar do Sul, em Porto Alegre. Desemprego fecha primeiro trimestre em alta, ainda com poucos efeitos do coronavírus. Comércio gaúcho acumula mais de 6 bilhões e meio de reais em perdas na pandemia. Correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sat. Pedro Quintana. Boa tarde, agora são 12h51. A tarde será de sol entre nuvens e tempo seco em Porto Alegre. Agora faz 23 graus na capital. O presidente Jair Bolsonaro viajou a Porto Alegre nessa manhã para a posse do general Valério Stanfi Trindade como novo chefe do Comando Militar do Sul. Ao sair do prédio do pátio do aeroporto Salgado Filho, Bolsonaro desceu do veículo oficial, o que não estava previsto. O presidente cumprimentou um a um dos policiais da Brigada Militar que faziam a segurança próximo à pista de pouso. Não havia qualquer proteção do rosto ou nas mãos do presidente ou dos agentes.
Após saudar os policiais que faziam a escolta da comitiva, o presidente Jair Bolsonaro se dirigiu aos apoiadores. Cerca de 20 acompanhavam a chegada do avião da Força Aérea às 10h30 da manhã. Nenhuma parada estava prevista no cronograma oficial. O presidente disse poucas palavras, tirou algumas fotos e agradeceu o apoio. Bolsonaro pediu desculpas por não poder dar mais atenção às pessoas, devido aos compromissos da agenda. Não houve manifestações contrárias no aeroporto. Bolsonaro não usava máscara ou luvas de proteção e muitas das pessoas presentes também estavam desprotegidas. Na sequência, a comitiva seguiu para o centro da capital, onde o novo chefe do Comando Militar do Sul tomou posse. Do aeroporto Salgado Filho, Thiago Boff. Já na chegada ao centro da capital, manifestantes favoráveis a Bolsonaro se aglomeraram aguardando o presidente. Nos prédios, houve panelaços. O grupo de apoiadores do presidente se aglomera ao lado de um gradil na Rua dos Andradas. A via está bloqueada por segurança. Alguns dos apoiadores estão com máscaras, outros não. Eles descumprem o pedido de distanciamento de pelo menos 1,5 metro entre as pessoas, orientado pelas autoridades de saúde. Nos prédios próximos, aqui no centro, pessoas que estão em casa por vezes batem panela, manifestando-se contrárias ao presidente. A Brigada Militar e a Polícia do Exército fazem a segurança do protesto, que por enquanto ocorre de forma pacífica. Do Comando Militar do Sul, no centro de Porto Alegre, Vitor Rosa. Para evitar aglomerações, o evento ocorreu com poucas autoridades presentes. Abastece aí. O aplicativo do Posto Ipiranga que dá descontos no combustível. Baixe grátis e aproveite. Tempo. Temperatura de 23 graus em Porto Alegre, 21 em Caxias do Sul, 22 em Santa Maria e Pelotas e 19 em Rio Grande. A tarde será de sol entre nuvens na maioria das regiões aqui no estado. Podem ocorrer pancadas de chuva na fronteira oeste, no norte e na região central. As temperaturas ficam amenas. A taxa de desemprego no Brasil subiu para 12,2% no primeiro trimestre, atingindo 12.900.000 pessoas. A pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua mensal foi divulgada nesta quinta-feira pelo IBGE. O resultado representa uma alta de 1,3 ponto percentual na comparação com o último trimestre de 2019. Dessa forma, o número de pessoas na fila por um emprego aumentou em 1.200.000 em 3 meses, em meio aos primeiros impactos da pandemia do coronavírus na atividade econômica e no mercado de trabalho. Já a população ocupada recuou para 92.200.000, o que representa uma queda de 2,5% em relação ao trimestre anterior. O emprego com carteira assinada e o trabalho por conta própria com o CNPJ caíram no primeiro trimestre, mas a pesquisa mostrou que o trabalho informal foi o mais afetado. O número de empregados sem carteira assinada teve queda recorde de 7% na comparação com o quarto trimestre. O comércio do Rio Grande do Sul acumula perdas de 6 bilhões e 600 milhões de reais em vendas desde o início da pandemia. O levantamento é da Confederação Nacional do Comércio e considera as últimas 5 semanas. No país, a conta do prejuízo da Covid-19 já ultrapassa 86 bilhões. As regiões Sul e Sudeste concentram 70% das perdas de receita no varejo. Em números absolutos, São Paulo tem o maior prejuízo, depois Minas Gerais e então o Rio Grande do Sul. A Confederação estima ainda que a crise tem potencial para eliminar 28% dos empregos formais no setor, o equivalente a mais de 2 milhões de vagas em um intervalo de até 3 meses. Pesquisa da Associação Gaúcha para Desenvolvimento do Varejo apontou que 4 em cada 10 lojistas do Rio Grande do Sul precisarão demitir na crise. Ainda nesta edição, segunda parcela do auxílio emergencial começará a ser paga na semana que vem. Brigada Militar realiza a operação contra a violência doméstica em 62 municípios. Abastece aí. O aplicativo do Posto Ipiranga que dá descontos no combustível. Baixe grátis e aproveite.
A Prefeitura do Rio de Janeiro e o Governo do Estado prorrogaram as medidas de isolamento social. O prefeito Marcelo Crivella afirmou que as restrições no município seguem até 15 de maio, pelo menos. Já um decreto do governador Wilson Witzel estende as proibições até 11 de maio. As medidas, em síntese, suspendem aulas presenciais em todos os níveis de ensino, mantêm o comércio fechado e proíbem aglomerações, como banho de mar e nas praias e também festas. No município do Rio, é obrigatório o uso de máscaras na rua. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, rejeitou uma ação apresentada pelo deputado Eduardo Bolsonaro para impedir a prorrogação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito das Fake News em funcionamento no Congresso. O ministro citou que a CPI e 2 inquéritos em tramitação no STF, um que investiga fake news e outro que apura atos contra a democracia, são de vital importância para o desvendamento da atuação de verdadeiras quadrilhas organizadas que, por meio de mecanismos ocultos de financiamento, impulsionam estratégias de desinformação, atuam como milícias digitais que manipulam o debate público e violam a ordem democrática. Abastece aí. O aplicativo do Poço Ipiranga que dá descontos no combustível. Baixe grátis e aproveite. Temperatura de 23 graus nesse momento em Porto Alegre, 12 horas 57 minutos. O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, afirmou nessa quinta que a segunda parcela do auxílio emergencial começará a ser paga na próxima semana. A expectativa é que o calendário seja informado pelas equipes do Ministério e da Caixa Econômica Federal em coletiva na próxima segunda-feira. Quanto à data do início, o ministro projeta entre o dia 5 e o dia 8 de maio. O ministro ressaltou em entrevista hoje pela manhã ao Timeline que os beneficiários não perderão nenhuma das 3 parcelas. Quem não recebeu a primeira, fique tranquilo. Vai receber a primeira, vai receber a segunda. Eu faço sempre um exercício para mostrar isso. Não tem isso de, eu perdi a primeira, eu não vou ganhar mais. Isso não existe. Se uma pessoa, o aplicativo, segundo a legislação que está em vigor, ele vai ficar aberto até o dia 2 de julho. Se no dia, 1º de julho, então eu estou falando lá na frente, uma pessoa se cadastrar e ela for elegível, ela estiver dentro das regras que a lei determina, ela vai receber as 3 parcelas. Até aqui, o aplicativo da Caixa já processou informações de 96 milhões de CPFs. Entre eles, a inconsistência ou erro de dados informados em ao menos 13 milhões. Todos os dados de quem se inscreveu entre 7 e 22 de abril terminaram de ser analisados ontem pelas equipes do governo. Isso significa que aquelas pessoas que ainda estão em análise terão o benefício liberado caso não haja inconsistência nos próximos dias. Foi confirmada mais uma morte por coronavírus aqui no estado, dessa vez na cidade de Santo Ângelo. Trata-se de um único caso confirmado da doença na cidade. É um caminhoneiro de 39 anos que tinha retornado de São Paulo no dia 21 de abril. Foi internado no dia 23 e morreu nessa quinta-feira. Com isso, o Rio Grande do Sul registra 52 mortes por coronavírus e 1.466 casos confirmados em 139 municípios. Em instantes, Ministério da Agricultura autoriza a retirada da vacina contra a aftosa no Rio Grande do Sul. Abastece aí. O aplicativo do Poço Ipiranga que dá descontos no combustível. Baixe grátis e aproveite. A Brigada Militar realiza a operação contra a violência doméstica em 62 municípios do estado. Os policiais estão fiscalizando as medidas protetivas de urgência que determinam, por exemplo, que o agressor não possa se aproximar da vítima. Os policiais vão até a casa das vítimas para saber se a medida está realmente sendo cumprida. Também estão sendo cumpridos mandados de prisão. Até o meio-dia foram realizadas 153 visitas e 5 prisões. E o Ministério da Agricultura autorizou a suspensão da vacinação contra a febre aftosa no Rio Grande do Sul. A medida é o primeiro passo na evolução de status sanitário para livre da doença sem a aplicação das doses. A partir de 1º de maio, doses não podem mais ser aplicadas nem vendidas. Se confirmada a mudança, o Estado pode pedir o reconhecimento à Organização Mundial de Saúde Animal já em 2021. Abastece aí. O aplicativo da Ipiranga que dá desconto no combustível. Saiba mais em gaúchazh.com. Próxima edição do Correspondente Ipiranga às 18 horas e 50 minutos. Uma boa tarde.
101,5. Que faz parte de você. A partir de agora, o toque de gaita que aguça o rincão. Um som fandangueiro que anima o pagode. Através da música gaúcha, a Minuano faz parceria com o que é nosso. Acompanhe agora Parceria, o melhor da música do Sul. Boa tarde, Alegrete. Boa tarde, Rio Grande. Estamos chegando para mais um Parceria nessa véspera de feriado. Quinta-feira, 30 de abril.